Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a nossa correção da última lista passada, certo? Que está trazendo como conteúdo divisibilidade, MDC, fatoração, porque é um conteúdo muito importante, certo? E a gente teve algumas dúvidas e é sempre bom estar reforçando esse conteúdo, tá bom? Outro recadinho que eu quero dar é: segunda-feira vai ter nossa atividadezinha que será passada para vocês e é muito importante a participação de todos, tá bom? Vamos lá para a nossa correção. Então, nós temos aqui a correção da nossa lista e a primeira questão fala o seguinte: leia as informações abaixo e indique se são verdadeiras ou falsas e justifique as falsas. Então, alternativa A. 2 é divisor de 1154, então a alternativa A é verdadeira. Por que é verdadeira, tia? Porque 1154 é um número que? Par. A gente classifica ele como um número par. E todo número par, ele é divisível por 2. Então, a alternativa A, ela é verdadeira. A B fala o seguinte: 3, 5, 9 e 10 são divisores de 810? 3, 5, 9 e 10 são números divisores de 810? Sim. O 810 dá para dividir por 3? Sim. 810 dá para dividir por 3. Por quê, tia? Porque a gente lembra que para um número ser divisor de 10, de ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser o quê? Um valor que dê para dividir por 3. Então, quando a gente soma aqui, 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 não é divisível por 3? Então, 810 também será dividido, né? Será um número divisível por 3. O 5, qual é a regra do 5? Ou termina em 0 ou termina em 5. 810 não termina em 0? Termina. Então, ele também é divisível por 5. Por 9, o 9 é bem parecido com 3. A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. E quando a gente soma novamente, 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 não dá para dividir por 9? Dá. Então, 810 também dá para dividir por 9. E 810 dá para dividir por 10? Sim. Qual é a regrinha do 10? Tem que terminar com pelo menos um 0. E 810 ele tem um 0. Então, o 810 também é divisível por 10. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. 3, 5, 9 e 10 são divisores, números divisores de 810. Números que conseguem dividir ele numa divisão exata. Segunda questão. Escreva a fatoração completa dos números abaixo. A gente vai fatorar aqui, 85. Quando fala em fatoração, quer dizer divisão. Mas a divisão somente por quem? Pelos números primos. O que são os números primos? Aqueles que são os divisores. E ele mesmo. Então, 85 vai dar por 5, que dá quanto? 17. 17 é um número primo, só dá por ele mesmo. Então, coloco o 17 aqui. Resta quanto? 1. Então, fica 5. 85 dividido por 5, 17. 17 por ele mesmo, 1. Quando chega no número 1, a gente sabe o quê? Que encerra, né, a nossa conta. Então, como seria a forma fatorada dele? 5 vezes 17. B, 120. 120 é um número par, dá por 2. Dividido por 2, né? 120 dividido por 2 é igual a 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, dá 5. Vai dar por ele mesmo, é um número primo, né? Quanto? A 1. Então, fatorei aqui meu 120, eu vou montar. Eu tenho quantos 2? Eu tenho 1, 2, 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes o 3 aqui, que só tem 1, vezes o 5 também, que só tem 1. Essa é a forma fatorada do 120. E por último, nós temos 854. 854 dá por 2, que é o nosso primeiro número primo, que dá quanto? 427. 427
você vai tentar por 2, por 3, por 5, não vai dar certo. Vai dar por quem? Por 7. 427 dividido por 7 dá 61. Quando a gente chega aqui nesse 61, ó, a gente vai tentar calcular ele por 2, só que não dá, que ele não é par, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 13, nem por 17. Ele só vai dar por ele mesmo, porque ele é um número primo. Por isso que aqui eu coloquei, ó, 61, só vai dar por ele mesmo. 61 dividido por 61 igual a 1. Quando chega aqui nesse 1, encerra-se a conta. Qual é a fórmula fatorada do 854? 2 vezes 7 vezes 61, ok? Então, a gente fez a nossa fatoração. É muito importante a gente saber quem são os números primos. A gente tem que saber bem assim, com bastante propriedade, tá, gente? Para justamente, às vezes, quando chega uma situação dessa, a gente fica, nossa, tia, não dá, já tentei por isso, aquilo outro. É porque ele vai ser primo, só vai dar por ele mesmo, tá bom? Por isso que é importante a gente conhecer quem são os números primos. Terceira questão. Escreva um número na qual a forma fatorada seja igual a. Então, ele deu aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, a gente acabou de ver esse número, né? Se a gente analisar, a gente acabou de ver ele. Tia, como é que eu resolvo isso daí? Vou resolver primeiro as potências e depois a multiplicação. 2 elevado ao cubo é quanto, gente? Ó, vamos resolver aqui. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Não é mais, é multiplicação, é produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu resolvi aqui, ó, 2 elevado ao cubo, 8. Vezes, repetiu 3 e repetiu 5. Agora eu faço 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, quem é esse número aqui na forma fatorada? É o 120. A gente acabou de ver. Alternativa B tem 3 ao quadrado vezes 2. Então, primeiro eu vou resolver esse 3 ao quadrado aqui, ó. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Está aqui o 9. Ó. No lugar desse 3 ao quadrado, 9. Acabei de resolver. Vezes quem? O 2 que eu repeti. 9 vezes 2, 18. Então, quem é esse númerozinho aqui? É o número 18 na forma fatorada. Ok? Vamos lá. Próximo. Quarta questão fala o seguinte: quais são os divisores comuns a 30 e 150? Então, para mim saber quem são comuns, eu preciso saber primeiro quem são os divisores de 30, depois quem são os divisores de 150 e eu vou comparar quem é comum. Divisores de 30. Esses divisores são aqueles números que eu posso pegar o 30 e dividir por eles, que vai dar uma divisão exata. E quando a divisão é exata? Quando o resto é igual a 0. Então, quem são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Quem são os divisores de 150? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 e 150. Agora eu quero saber os comuns, ou seja, aqueles números, aqueles divisores que tanto está aqui no 30 como está no 150. Então a gente percebe, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 10, o 15 e quem? O 30. Então, esses são os divisores que são em comum. Tia, por que a senhora não circulou 75? Porque eu não tenho 75 aqui. E os 50? Também não tenho 50 aqui. São os comuns. Então, quem são os divisores comuns a 30 e a 150? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Esses são os divisores comuns. Os números que tanto dividem o número 30, como divide também o número 150. Vamos lá. Quinta questão. Dado o número C igual a 2 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. Pergunta-se, qual é o número C?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver isso daqui, gente, ó. 2 elevado ao cubo. Eu já sei que é quanto? 8. Acabei de fazer. 2 elevado ao cubo. Fica 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes o 2, 8. Agora, 5 ao quadrado é quanto? 5 ao quadrado. Fica 5 vezes 5, que é igual a 25. Sim, ó. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Quando eu multiplico 5 vezes 5 é igual a quanto? A 25. E o 7 é ele mesmo, ele não está elevado a nenhuma potência, está elevado à potência, digamos, a 1, né? Dá ele mesmo. Então, tranquilo, não precisa resolver o 7. Então, eu fiz aqui, ó, 2 ao quadrado, 8 vezes 5 ao quadrado, 25 vezes o 7. Quando eu multiplico isso daqui, ó, 8 vezes 25 vezes 7 é igual a 1.400, certo? Quando eu faço toda essa multiplicação, pego 8 vezes 25 e o resultado multiplico vezes 7, eu vou encontrar 1.400. Ou seja, qual é o número C? O número C é 1.400. Acredito que a gente já tenha visto essa questão em uma outra atividade e vamos só reforçar mais essa parte, tá bom? Então, o número C é 1.400. Qual o maior divisor primo de C? Então, a gente só analisa aqui, ó. Tem o 2, tem o 5 e tem o 7, que ele quer saber primo. Então, o maior divisor primo vai ser quem? O 7. C. Quantos divisores tem C? 1.400, ele tem 24 divisores ao total, ok? O número total de números que divide 1.400 é 24. Então, quantos divisores tem C? 24. E qual o maior divisor composto de C? Gente, o maior divisor composto de um número vai ser ele mesmo, certo? No caso aqui, ó, o maior divisor de qualquer número é ele mesmo. Quem é o maior divisor de 1.000? 1.000. Quem vai ser o maior divisor de 10? 10. O maior divisor de 1 milhão? Vai ser 1 milhão. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, quem é o maior divisor de 1.400? É 1.400. Ele mesmo, tá bom? Vamos lá. Sexta questão. Dados os números 24 e 40, determine. Os divisores de 24. É o mesmo esquema. Quem são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. São os números que, se eu pegar aqui o 24 e dividir por qualquer um deles, vai dar uma divisão exata. Quem são os divisores de 40? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Mesma coisa do 24. São os números que, se eu pegar o 40 e fazer a divisão por ele, vai dar uma divisão exata. Alternativa C. Os divisores comuns de 24 e 40. Então, a gente vai analisar aqui, ó. Temos o 1, o 2, 4 e o 8. São os divisores comuns, ó, que são iguais. 2, 1, 2, 4 e 8. E a dele pergunta, quem é o maior divisor comum de 24 e 40? Quem é o maior divisor comum? O número 8. Certo? Bem simples também. Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Calcule o MDC dos números abaixo. Então, a gente vai calcular o MDC. Lembrando que o MDC, quando a gente calcula tudo, faz toda a fatoração, no MDC a gente só separa esses númerozinhos aqui que fica do lado, somente se eles tiverem dividido os números que estão nesse processo de fatoração. Aqui nós temos dois números, que é o 40 e o 64. Esse número aqui do lado, ele só vai ser escolhido se ele dividir os dois ao mesmo tempo, certo? A gente vai ver. Então, a gente já sabe quem os números primos, né? A gente já tem conhecimento. Começa aqui, 40 e 64. 40 e 64 são números pares. Então, dá para dividir por 2. Coloquei o 2 aqui, ó. 40 por 2, 20. Agora eu faço 64 dividido por 2, 32.
Eu divido os dois, gente, por este mesmo númerozinho que está aqui, tá? Se der. Se não der, tia, repete. 20 dividido por 2, 10. 32 dividido por esse mesmo 2, 16. Eu tenho 10 e eu tenho 16 ainda, que são números pares que dá para continuar com 2. Coloca aqui o 2 do lado. 10 dividido por 2 dá 5. 16 dividido por 2, 8. Agora a gente preste atenção. Ó. Eu tenho um 5 aqui e eu tenho um 8. Eu sei que o 5 não dá para dividir exato por 2. Não dá. Mas o 8 dá. Tia, posso continuar com 2? Pode. O que é que eu vou fazer com 5? Eu vou ficar repetindo ele até dar certo dividir, certo? Ó. 5 não dá, mas 8 dá. Coloquei o 2 aqui, ó. 5 dá para dividir por 2? Não. Repito. Tá aqui ele repetido, ó. Repeti ele. Agora eu faço 8 dividido por 2, 4. 4 ainda dá por 2? Sim. Então, coloco o 2 aqui do lado. Como 5 não dá para dividir por 2, eu repito aqui o 5. Ó, e eu faço 4 dividido por 2, 2. 2 ainda dá por ele mesmo, então vou colocar o 2 aqui do lado para dividir. Ó. 5 não dá por 2, repeti ele aqui novamente. E 2 dividido por 2, 1. Quando chega aqui, ó, nesse 1, encerra. Falta dividir quem? O 5. O 5 não é um número primo, só vai mesmo. Por isso que eu coloquei o 5 aqui, ó. 5 dividido por 5, 1. E esse 1 aqui, ó, só repetindo. Fatorei. O que é que eu vou fazer agora? Vou separar os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse 2 aqui dividiu 40 ou 64? Separar ele. Deixa eu apagar isso aqui. Esse 2 aqui, esse segundo, dividiu 32? Também. Dividiu. Esse 2 aqui, ó, o terceiro, dividiu 10 ou 16? Também. Esse 2 aqui dividiu 5 e o 8? Não, ele só dividiu o 8, ele não dividiu 5. Esse também aqui não dividiu 5, só o 4. Esse 2 também não, só dividiu 2. O 5 não deu para dividir. E esse 5 aqui só dividiu ele mesmo, porque aqui, ó, esse já tinha acabado. Então, não vou pegar esses últimos aqui, não. Quais foram os únicos números que dividiram os dois ao mesmo tempo? Esses 3 e 2 aqui. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, descer de 40 e 64, 8. Aqui, mesmo processo. Vamos primeiro fatorar, certo? 80, 100 e 120 são números pares que dá por 2. Então, eu vou colocar aqui o 2. 80 dividido por 2, 40. 100 dividido por 2, 50. 120 por 2, 60. Então, eu já posso ir circulando, ó. Esse 2 aqui dividiu os 3, ó. 80, 100 e 120. Já vou separar. Agora eu tenho 40, 50 e 60. A gente percebe que os 3 são pares, então dá para continuar com 2. Coloquei o 2 aqui. 40 dividido por 2, 20. 50 dividido por 2, 25. E 60 dividido por 2, 30. Então, a gente percebe que esse 2 também, ele dividiu os 3. Já separo. Agora, eu tenho 20, 25 e 30. Ainda tem número par aqui? Tem. Dá para continuar com 2. 20 dividido por 2, 10. 25 dá para dividir por 2 exato? Não dá, então eu vou repetir aqui, ó. Repetir. 30 dividido por 2, 15. Nesse caso, eu vou circular esse 2? Não, porque ele só dividiu o 20 e o 30. O 25 eu tive o quê? Ó, que repetir. Então, eu não vou circular esse 2. Quando eu chego aqui, eu tenho 10, 25 e 15. Somente o 10 é par. Posso continuar com 2? Posso, para dividir o 10 logo. Então, coloquei aqui o 2, ó. 10 dividido por 2, 5. Como o 25 não dá por 2, eu repeti o 25. 15 dá por 2 também, não dá exato. Então, eu repeti o 15. Então, esse 2 também eu não vou pegar, porque ele só dividiu o 10. Quando eu chego aqui, eu tenho 5, 25 e 15. Eu não tenho par. Eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? 3. Aí eu vou ver se tem algum número que dá para dividir por 3. E eu percebo que o 15 dá. Então, eu vou colocar o 3 aqui, ó.
5 dá para dividir por 3 exato? Não, então repete aqui o 5. 25 dá para dividir por 3? Também não. Fazer? Eu vou para o próximo número primo, que é o próximo número primo, o 5. Então, vou colocar aqui o 5, ó, que dá para dividir todo mundo. 5 dividido por 5, 1. Aqui acaba. 25 dividido por 5, 5. E esse 5 aqui dividido por 5, 1. Acabou aqui também. Bota só esse 5. E aqui eu vou circular ele, por quê? Porque ele dividiu o 5, o 25 e o 5. Os três ao mesmo tempo. Então, eu circulo. Aqui já acabou, repeti o 1. Esse também aqui já acabou. Falta dividir só quem? Ó, esse 5 aqui que está no meio. Que vai dar por quem? Por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Encerra aqui a fatoração. Vou pegar esse 5? Não, porque ele só dividiu esse do meio. Porque esses dois aqui, ó, já tinha acabado. Chegou no 1, então não pego. Então, no final, eu já tenho circulado. Esse 2 e esse 5. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes esse 5, 20. Então, o MDC de 80, 100, 120 é igual a 20. E nossa última questão. Nossa última questão fala o seguinte, ó. Quais os números a seguir são divisíveis por 2 e 5 ao mesmo tempo? Por 2 ele tem que ser par. E por 5 ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então a gente vai analisar. 125 é par? Ele dá para dividir por 2, mas não dá por 2. Então ele não serve para mim, não serve para essa questão. B, 278. 278 é um número par, dá para dividir por 2, mas dá por 5? Não, porque não tem nem 0 nem 5. Também não serve. Alternativa C, 250. 250 é par? Sim, então dá para dividir por 2. Termina em 0? Sim, então dá para dividir por 5. Então 250 ele pode ser divisível por 5 e 2 ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com 360. 360 é par, dá para dividir por 2. E ele termina em 0. Então, também dá para dividir por 5. Então, 360. A alternativa é 272. É par, para dividir por 2. Mas dá por 5? Não, porque ele termina o quê? Em 2. E para ser divisível por 5, 0, 5. E por último, a alternativa F, 980. Ele é par, dá para dividir por 2 e termina em 0, que dá para dividir por 5. Ou seja, conclusão. Quando um número termina em 0, imediatamente você sabe que dá para ele ser divisível por 2 e por 5. Então, quais são os números que atendem o que a questão 8 quer? Alternativa C, 250, D, 360 e F, 980. E aqui a gente finaliza a nossa correção, certo? Foi justamente para a gente revisar mais essa questão de fatoração, de MMC e MDC. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo e qualquer dúvida vocês sinalizem para a gente no grupo e até o próximo vídeo, tá bom?